Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Nós, nesse final de semana, falamos sobre os empreendedores e ainda tem, acho que uns 10 livros desse. E nesse livro fala a trajetória, na verdade, que nós trilhamos até que, por uma consequência, nós nos tornamos empreendedores, empresários e pastores e etc. Então, se você quer ser edificado com com o conteúdo do livro, é uma oportunidade. Eu gosto sempre de falar para os jovens: não espere ficar velho para você comprar a sabedoria, porque a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz: compre a sabedoria com tudo que tens. É isso que diz em Provérbios. Eu quero ministrar uma palavra essa noite. Obrigado. Que fala sobre chaves da prosperidade. Duas dessas chaves, que são chaves poderosas, nós ministramos ontem à noite, que é o estilo da vida de José, que fala sobre perdão e gratidão. Que sem perdão e gratidão, você jamais vai ter uma vida feliz e próspera. Por motivos muito simples. E até a própria ciência já prova e confirma isso hoje. Coisa que a Bíblia diz há mais de 2000 anos. Volta e meia eu estou fazendo um treinamento, um estudo, lendo um livro, e eu escuto alguém falando relatos científicos, cientistas que estudaram e comprovaram de que pessoas que não perdoam e não são gratas, elas não têm como ter resultados grandes na vida, não tem como trazer à existência e realizar todo o potencial que elas poderiam, por uma questão simples: pessoas que não exercem a gratidão, elas não são felizes. E a ciência explica isso. Por quê? Porque uma pessoa feliz é uma pessoa com alta taxa de ocitocina e dopamina no seu corpo. O que é isso, pastor? Isso é de comer ou passar no cabelo? Não, isso é um hormônio. E a ciência descobriu que esse é o hormônio da felicidade, é o hormônio da realização, é o hormônio do bem-estar. E ela comprovou que somente pessoas gratas conseguem ter taxas altas desse hormônio. Inclusive em treinamentos hoje de coaching, treinamentos para pessoas atingirem performance, seja em venda, seja administração, etc. Uma das coisas que acontece é exatamente isso. No treinamento, o cara já coloca já de cara: você precisa perdoar. Não, parece que eu vim numa igreja. Não, isso não tem a ver com a igreja não, isso tem a ver com a sua performance. Se você não perdoar, esquece a alta performance, esquece ter uma empresa de sucesso, esquece ter uma família de sucesso, porque isso é impossível. Isso é o que a ciência está dizendo. E todas as vezes que eu vejo a ciência falar um negócio desse, eu falo: vai ter que ajoelhar mesmo, vai ter que se dobrar mesmo. Se dobrar diante o quê? Diante o que a Bíblia já diz há 2000 anos. E se você aprender a ouvir o que está na palavra de Deus, você também será próspero. Sabe por quê? Meditar na palavra de Deus prospera. Meditar na palavra de Deus enriquece. Outro dia eu vi um comentário, fiquei surpreso. Aí comprei o livro. Não chegou ainda, quero ler o livro. É um livro secular, não tem a ver com igreja, que ele mostra, é uma pesquisa científica, que mostra que pessoas que doam 10% são pessoas que prosperam na vida. Mais uma. Vai ter que ajoelhar. Por quê? Porque dar 10% é um princípio bíblico. E muitas vezes a gente vê gente avarenta, pão dura, querendo arrumar um monte de desculpa para não dizimar. Quer prosperidade? Cumpra o que a Bíblia diz. A ciência já está se dobrando, e quanto mais eles estudarem, mais eles vão chegar à conclusão de que a Bíblia tinha razão. A minha vida, eu falei para vocês do processo de reconstrução que Deus realizou na minha vida. E quando eu falo isso aqui,
Eu não estou aqui para mostrar, como se quisesse exibir alguma coisa da minha vida. Não, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que assim como Deus foi bondoso comigo, assim como existiu igreja na minha vida, e hoje eu sou o resultado do investimento da igreja, assim também pode ser na sua vida. Você pode ser próspero, abençoado, ter uma família feliz, um casamento feliz, filhos que estão dentro do evangelho, que também cumprirão o propósito de Deus e também terão famílias prósperas. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, quando eu conheci o Senhor, eu falei, uau! Quando eu estava com 13 anos, mais ou menos 12, 13 anos, já tinha passado aquela fase de que a vida seria apenas diversão. Em outras palavras, a partir de agora, é estudar, que eu não gostava muito, trabalhar, e depois ainda morrer. Eu falei, Deus que me livre, viver é ruim demais. Já estava em depressão, com crise existencial. E eu pensava, acho que um ZT tem que vir para cá e levar nós para outro planeta. Porque esse negócio aqui, ô pedreira. Imagina alguém com 12 anos de idade pensando isso. Olha que esse cara tiver 30, meu querido. Já é, acho que já morreu há muito tempo. E daí o evangelho entra na minha vida e uma revolução começa a acontecer em todas as áreas da minha vida. Eu, aquele menino feio, pobre, que morava longe, ignorante, sem qualquer conhecimento, sem absolutamente qualquer tipo de esperança na vida. Queridos, existia uma maldição hereditária na minha vida. Maldição hereditária existe, viu? Mas não é para crente. A hora que você se converte, automaticamente há uma cisão, há uma separação. Por quê? Porque você é transportado do império das trevas, onde você não tem opção, você é lá, você é escravo. E agora você é transportado para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Lá no império das trevas, eu percebia, hoje, depois de muito tempo eu percebi isso, na época eu não percebia. Mas hoje, fazendo análise daquela época, assim, o mesmo espírito de derrota, de tristeza, de depressão, de tudo quanto é tipo de perdas que estava na vida do meu avô, ele já tinha começado a se materializar na minha vida ainda quando criança. E eu naquele tempo já havia me convencido, já havia sido criada uma estrutura de raciocínio na minha vida, que eu tinha sido criado para perder e para ser o pior, ser feio, ser pobre, morar longe. Isso já estava como uma fé dentro de mim, convicção. Meu avô foi alguém que eu assisti ele trabalhando como um cavalo muitas vezes, como um burro de carga. Se tem alguma coisa que não poderia falar do meu avô, é que ele não era trabalhador. Era muito trabalhador. Só que ele não conseguiu usufruir absolutamente nada do fruto do seu trabalho. Por quê? Porque existia uma maldição na família. E essa maldição o alcançava, trazendo para ele adultério, prostituição, álcool e muita palavra de morte. E isso, a vida dele foi uma vida de consecutivas perdas em tudo que ele poderia ter ajuntado. Eu me lembro quando tinha 4 anos de idade, eu morava na fazenda com ele, e eu assisti o meu avô durante aproximadamente 1 ano e meio. Eles iriam se mudar daquela fazenda para uma outra fazenda, e ele falou com o dono da fazenda se podia serrar madeira para poder vender madeira e ter uma grana para poder mudar da fazenda, levar alguma coisa dali. Isso foi autorizado, e ele contratou pessoas, e naquela época não existiam essas máquinas, essas serras elétricas, a gasolina que nós temos hoje. Não, era um serrote. Eu me lembro que tinha um serrote gigante, onde uma pessoa demorava dias e dias para poder serrar uma árvore, desgalhar ela e cortá-la em pedaços para ser transportada para a sede da fazenda a carro de boi. Carro de boi não, puxada e arrastada por bois. E eu me lembro que ele demorou muito tempo fazendo isso, contratando outras pessoas e pagando essas pessoas com o pouco dinheiro que ele tinha.
E eu me lembro que em uma determinada ocasião, eu mesmo, criança, eu fui guiando os bois, porque quem já mexeu com junta de boi sabe o que eu estou falando, né? O boi ele precisa de alguém para seguir. Então eu ia na frente, seguindo, né? Andando para o boi me seguir, e o meu avô ia atrás, tentando controlar aquela tora de madeira gigante, pesada, para ela não se prender em algum lugar. Falei, nossa, mas isso é muito perigoso. Os meninos iam na frente, uma criança no carro de boi, o boi passa por cima. Eu falei, não, não passa. Porque se eu parasse, o boi também parava. O boi é exatamente treinado para isso. Então, criança de 4 anos trabalhar, 5 anos trabalhar na roça, isso é muito comum. Nada de uau, trabalho infantil, esse negócio, depois que inventaram esse negócio de trabalho infantil, né, que é uma lei complicada, porque só se pode trabalhar após 16 anos, mas abaixo de 16 anos pode fumar droga, pode prostituir, pode adulterar, pode fazer um zilhão de coisas e não tem problema, mas trabalhar não pode. Isso na verdade é uma lei que precisa de ajustes. E eu assisti o meu avô fazendo isso, e quando ele juntou toda a madeira, e estava muito próximo já de se mudar dali, ele foi na cidade buscar um caminhão para poder levar a madeira e vender a madeira. E eu não sei o que aconteceu na cidade, se ele bebeu, se ele falou que não devia, né? Obviamente ele foi ali para comemorar, ter uma noite, né? E passou de um dia para o outro lá. E eu sei que enquanto ele estava na cidade, alguém veio na fazenda, falou para minha avó, falou, olha, o seu marido mandou eu vir pegar a madeira. E quando ele voltou, na verdade, da cidade com o caminhão, era um roubo que havia acontecido, e ele foi completamente roubado e não usufruiu de nada daquilo. Isso foi só uma das histórias. Daí o meu avô, muito irado, deprimido, tomou mais pinga, né, e xingou, assim, era uma depressão existencial terrível. Ele se mudou dessa fazenda, foi para outra fazenda. Quando chegou nessa fazenda, ele com o seu trabalho comprou uma vaca, e essa vaca teve outras vacas, etc, etc. De forma que quando ele saiu dali para se mudar para a cidade, ele tinha um pequeno rebanho, vendeu essas vacas e colocou o dinheiro no banco. E sempre alimentando, sempre, né, com muita palavra de morte, muitos xingamentos. E ele falou, agora eu quero ver quem é o ladrão que vai roubar o meu dinheiro, porque meu dinheiro está no banco. E eu não sei se você tem 40 anos de idade, mas na época, perto ali dos anos 80, 90, veio um plano chamado Plano Blesser, na época do Sarney, presidente Sarney, e numa inflação de quase 100% ao mês, eles congelaram o dinheiro durante um mês, sem correção, sem juro nenhum. Em outras palavras, o dinheiro perdeu 50% do valor. E o dinheiro estava onde? Teoricamente no lugar mais seguro que poderia, e houve perdas. Daí meu avô, com muita raiva, grilado, xingando Deus e todo mundo, pegou o dinheiro que estava lá e emprestou ele a juro para alguém. O que você acha que aconteceu? A pessoa morreu sem pagar. Irmãos, isso, quando o negócio é assim, pode ter certeza, isso é uma maldição. É um espírito maligno, migrador, né, que consome absolutamente tudo que a família tem. Mas, né, ele, né, o chefe da família, né, e a minha avó, agora minha avó convertida, as minhas tias também convertidas, e nós oramos para que ele se convertesse. Tempos depois, ele também entrou em outra empreitada para poder juntar madeira, e aconteceu a mesma coisa. Depois de 3 anos, foi completamente roubado. Eu assisti o meu avô ser roubado durante toda a minha vida, desde os meus 4 anos até quando tinha quase 30, até que ele se converteu. Só que ele se converteu aos 80 anos de idade. E quando eu me converti com 13 anos de idade, eu percebia, na época eu não fazia nenhuma conexão da minha vida com a vida do meu avô. Mas depois, fazendo a análise, eu percebi, com 13 anos, eu tinha absolutamente todas as características que o meu avô tinha. De perdas, de perder, de problemas e tudo enquanto é porcaria, parece que me atraía, parece que vinha ao meu encontro. Com 13 anos de idade, Deus fez literalmente uma separação.
me arrancou desse império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo Jesus. E automaticamente, nesse mesmo momento, começa um período de reconstrução na minha vida. Foi quando eu fui ser discipulado pelas pessoas que me amaram gratuitamente, que me amaram simplesmente porque tinha Deus também na vida delas. E Deus começou um processo de reconstruir todas as áreas da minha vida. Emoções que eram destruídas começaram a ser reconstruídas. Questões de eu não saber falar, não saber conversar, não saber lidar, isso começou também a ser reconstruído. Uma cultura nova passou a existir na minha vida. Eu me lembro que quando criança, eu não tinha, algumas fases da minha vida, eu não tinha calçado para calçar. Mas eu não achava um absurdo, eu ficava revoltado, porque isso para mim era normal. Eu me lembro que quando me converti, eu falei para vocês, eu tinha 2 meias de poliamida. Talvez você nem sabe o que é poliamida. Poliamida é um material sintético. Se fosse algodão ainda seria bom, mas era poliamida. E eu calçava uma meia durante a semana e a outra estava aguardando o próximo dia de ser lavada. E quando o meu pé suava, como é um tecido sintético, ele ficava meio que esquiando dentro do sapato, assim. Eu não sei se você pode imaginar a cena. Se tivesse um grupo de oração reunido orando na igreja, e eu chegava junto para orar com eles, eles sabiam que eu havia chegado sem precisar de abrir os olhos, porque eu tinha um chulé tão terrível, que eles estavam lá orando, de repente, oh Deus, o irmão Isaías chegou no nosso meio, abençoa ele também. Hoje, irmãos, a hora que eu abro a minha gaveta de meias, eu falo, Jesus, o Senhor é poderoso demais. Porque eu lavava o pé de tudo quanto é jeito, mas o nível de miséria e pobreza era tão grande, que nem informação eu tinha de que o problema era a meia. Aí Deus foi abençoando. Eu falei, tem que usar uma meia todo dia? Limpa? Tem que trocar de meia todo dia? Para quem usava uma roupa praticamente durante a semana inteira, trocar de meia todo dia, isso era luxo. Só gente rico que fazia isso. Aliás, eu nem sabia que gente rico fazia isso, porque eu não conhecia gente rico, só conhecia gente pobre. Por isso que eu falo que era feio, pobre, ignorante e morava longe. A casa que eu morava era uma casa de terra, e enquanto não tinha chuva, tinha uma nuvem, mas não era de glória, de poeira o tempo inteiro na casa. É porque às vezes ficava isso aqui de poeira, poeira mesmo. Aí quando passava um carro, era aquela coisa. Então os móveis nunca paravam limpos, a casa era sempre suja, porque não tinha como ser limpa, porque era poeira o tempo inteiro. Você limpava de manhã, de tarde estava sujo de novo. E quando chovia então, aí era um atoleiro, era barro o tempo inteiro, dentro e fora de casa era barro, não conseguia se limpar também. Às vezes chovia à noite. Quando chovia à noite, às vezes eu acordava com a goteira, plim, água. Aí você tirava a cama do lugar, põe em outro lugar, e aí, ufa, vamos dormir. Aí você começava a dormir, surgia outra goteira que não estava lá naquele lugar. Oh Deus. Aí às vezes você tinha que quase virar um ninja lá assim, não tem goteira aqui. Aí a goteira estava aqui, e não tinha goteira naquele lugar, aí você dormia. Isso era a minha vida. Mas fala comigo, Deus é bom. Deus é bom. Fala comigo, a sua misericórdia dura para sempre. Daí aprendi que deveria ser grato, aprendi que deveria perdoar, e fui para a escola, né? Escola de Deus, escola dominical, né? Igreja, culto, jovens, e sempre ouvindo palavras, e essa palavra começou a transformar a minha vida, começou a gerar em mim coisas que não existiam antes, em todas as áreas da minha vida. E Deus foi fazendo uma obra que hoje eu olho para trás
Falo, meu Deus. Fala comigo, meu Deus. Deus é poderoso. Muitas vezes, lá naquele lugar, sem entender, sem saber muita coisa, tudo que eu podia fazer naquele momento era seguir direções. E vai ter momentos na sua vida em que você não vai conseguir entender muita coisa. Você não consegue entender o porquê que você está naquela situação. Você não consegue entender para que você está lá. Você não consegue entender nada. Nesse momento, tudo que você precisa é de seguir as direções que te forem dadas. Seja grato, perdoe, avance, siga as direções do seu pastor, porque é ele que tem encargo de Deus pela sua vida. Deus pega um pastor e dá uma descarga tão poderosa na vida dele, que a partir daquele momento, tudo que ele for fazer não tem mais graça, a não ser igreja. Sabia disso? Pastor, se vai oferecer um salário de 50 mil reais para o senhor, e falar assim, ó, você tem que mudar, vai para o Rio de Janeiro, você vai ser um executivo e acabou essa história da sua vida, o que você vai falar? Ah, não, tem graça isso não. Eu gosto daqui, gosto de ficar aqui com gente, gosto de ficar aqui com os irmãos. A minha alegria, a minha vida é isso. Pastor é esse tipo de pessoa. Então você tem que tomar muito cuidado com o que o seu pastor fala. Por quê? Porque ele é boca de Deus na sua vida. Siga as suas direções, porque eles zelam de você com zelo de Deus. Outro dia eu li na Bíblia uma frase, depois de quase 30 anos de crente, eu li algo que eu fiquei estarrecido. Lá em Isaías, eu acho que 22:46, diz o seguinte: que Deus honra o conselho dos seus mensageiros. Nossa, eu já tinha visto que Deus honra a sua palavra, a palavra de Deus. Mas está escrito isso: Deus honra o conselho dos seus mensageiros. Então quando você receber um conselho do seu pastor, saiba, Deus vai honrar o conselho dele. Não está nem falando da palavra de Deus não. Está falando que Deus vai honrar o conselho dos seus mensageiros. Quando você ouvir um conselho, ande nele, porque isso é para o seu bem. E quem que vai te dar esse conselho? São pessoas, homens e mulheres de Deus, que têm encargo pela sua vida. Fala encargo. O que é encargo, pastor? Encargo é zelo de Deus. Então nesse tempo, Deus foi começando a me ensinar muitas coisas que geraram, né, como consequência, gerou todas as mudanças na minha vida. E uma das coisas que eu quero ensinar você hoje é a ser fiel e generoso com a obra de Deus. Em que sentido? Financeiramente. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. E Deus, querido, eu preciso falar e você precisa entender isso: Deus não precisa do seu dinheiro. E é muito importante você saber disso. Deus não está com as prestações de uma compra que Ele fez atrasadas, e se nós não dermos dinheiro para Ele, o nome dele vai para o SPC na segunda-feira. Por que que não? Porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Por que que aquele que é dono, que é o Deus que é dono do ouro e da prata, precisaria de algumas moedas ou de algumas notas de papel de alguém? Não faz sentido. Pastor, mas por que que nós damos então? Por que que nós contribuímos? É porque Deus nos abençoa, Deus nos faz generosos. E aquele que dá, o que que a Bíblia diz? Deus ama o que dá com alegria. E diz: melhor é dar do que receber. Por quê? Simples. Quando você dá algo a Deus, na verdade, o que você está dando é um posicionamento para ser qualificado por Deus e aprovado por Ele, para Ele colocar mais dinheiro para você administrar, mais recursos na sua mão para você administrar. Porque se Ele não precisa de dinheiro, por que então que Ele usa isso? Lembra que nós falamos ontem? Os princípios do império das trevas são completamente diferentes dos princípios do reino da luz, do reino do Filho do seu amor. E esse é um princípio: aprender a dar, aprender a ser generoso, porque é desta forma que Deus te qualifica para ter mais. Quem aqui precisa de dinheiro? Então só esses que levantaram a mão serão abençoados. Mas eu vou te dar uma segunda chance. Deus é misericordioso, não é? Deus é misericordioso, irmão? Então deixa eu ver, quem precisa de dinheiro? Glória a Deus. Eu também preciso. Porque nós temos contas para pagar, temos filhos para criar, temos responsabilidades. Se você não tem dinheiro,
Como é que vai fazer? Você tem imposto para pagar. Verdade ou não? E um crente, um homem, uma mulher de Deus fiel, é alguém que dentro do padrão bíblico deve andar com as suas contas estritamente em dia. A Bíblia diz que você não deve dever nada a alguém, a não ser o quê? O amor. Então, se você tiver que ficar devendo algo para alguém, tem que ser o quê? Amor. E Deus começou a me ensinar. E tem uma coisa, né, que parece muito controverso, que é aprender a ser fiel no pouco. As coisas de Deus sempre serão assim. Se você tem chamado para pastor, eu quero te falar, a sua primeira igreja é a sua célula. E lá na sua célula é o lugar de você demonstrar toda a fidelidade a Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus funcionam assim. Se você é fiel no pouco, o que Deus vai fazer? Vai colocar você sobre o muito. E isso é em todas as áreas, não é somente dinheiro. E nesse tempo, eu me lembro que no meu primeiro emprego, quando eu tinha aproximadamente 16 anos, eu não ouvi uma pregação falando sobre isso, mas eu fiquei tão grato no meu coração por Deus ter me dado aquele emprego do jeito que eu queria, que eu resolvi fazer um tempo de semeadura e dar 30% do que eu ganhava. Só que era salário mínimo. E você sabe, se você ganhou ou ganha salário mínimo, você já aprendeu que quando você ganha salário mínimo, sobra muito mês no final do salário, não é verdade? É ou não é? A hora que você chega no dia 15, o dinheiro está acabando, mas ainda tem mais de outra metade do mês ainda. E é nesse tempo que nós precisamos de aprender a sermos fiéis a Deus. Daí, eu me lembro que eu fiz isso por aproximadamente 2 anos na minha vida. E naquele tempo eu me lembro que eu me privei de coisas que, se eu não tivesse ofertando os 30%, eu conseguiria comprar. Mas como estava ofertando, não poderia comprar, ou teria que esperar bem mais tempo para poder juntar o dinheiro, porque já naquela época eu já não comprava nada a prazo. Sempre gostei de comprar as coisas à vista. E nós pregamos no Empreendedores que, na grande maioria das vezes, Deus paga à vista. Porque Deus, ele não precisa de pedir dinheiro emprestado para ninguém, ele não precisa de fazer empréstimo, etc. Deus paga à vista. Então, naquele tempo, fizemos esse tempo de semeadura de 30%. Os anos passaram, Deus abençoou, prosperou, e 20 anos depois, né, isso eu era um adolescente com 16 anos, 20 anos depois eu estava com 36 anos, agora já em São Paulo, casado, né, com a esposa top de linha. Por favor, fica de pé, eu preciso te apresentar. Tinha muitos irmãos aqui que não vieram no final de semana. Fica em pé. Olha para trás, dá uma voltinha para todo mundo ver o que eu estou falando. Uma salva de palmas para ela. Então eu estava já em São Paulo, casado, montando a empresa. Eu contei como é que esse milagre da empresa aconteceu. Se você não veio, puxa, o que você vai falar para quem não veio? Perdeu. Fala, perdeu, já era. Vai ter outra oportunidade, Deus é misericordioso, amém? Eu já aprendi isso. Só que vai ser no outro tempo. Vai ser lá na igreja grande agora, na igrejona, mover poderoso. Daí, quando montamos o laboratório, irmãos, as coisas estavam tudo em paz, tudo tranquilas. Aquela tensão tinha acabado porque tudo deu certo. Montamos a empresa começou a faturar bem. E eu pensei, sabe, eu acho que esse é um tempo excelente para fazer uma semeadura. Daí, embora a empresa começasse a dar bastante lucro, eu não mudei o meu padrão de vida, continuei vivendo exatamente com o que eu ganhava. E resolvi fazer um tempo de semeadura, que também aconteceu durante 2 anos. Então tudo que eu fazia era separar o meu salário, e todo o restante que a empresa dava de lucro eu ofertava na casa de Deus. Ao final de 1 ano, eu me lembrei que há 20 anos atrás eu tinha feito algo semelhante, que era 30% de um salário mínimo que eu ofertava. Daí eu fui fazer as contas,
Fiz as contas, peguei o salário mínimo, atualizei ele agora para o tempo presente e fui ver quanto que eu estava ofertando. Irmãos, para minha surpresa, eu nem tinha notado isso, mas quando fui fazer as contas, eu estava ofertando 50 vezes mais. Eu falei, Jesus, o Senhor é poderoso demais. O Senhor é aquele que pode todas as coisas. Para você ter ideia do que é 50 vezes mais, é simples. Multiplica seu salário por 50. Verifica se você estava andando no mesmo carro, ou de busão, ou de pezão, né, morando na mesma casa, viajando para os mesmos lugares. Sim ou não? Não estaria. Com certeza não estaria. Pastor, mas quando a gente ganha dinheiro assim, eu sou grilado com isso, porque quem ganha dinheiro muda, fica diferente, fica arrogante. Se eu te falar algo, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro somente expõe o que as pessoas são na mais pura realidade. Na verdade, alguém que ganha dinheiro e fica na verdade sempre foi desse jeito. Só estava duro e sem dinheiro. Mas era exatamente a mesma pessoa. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E amor ao dinheiro é algo que combina muito bem com o império das trevas. Não combina com o reino de Deus. Aqueles que amam o dinheiro no reino de Deus serão duramente tratados até aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Daí, foi aquele tempo assim, de muita gratidão no meu coração, porque eu vi o que Deus havia feito no decorrer de 20 anos. Quanta mudança, quanta coisa boa, tanta coisa assim, uau! Foi um mover muito grande. E não dá tempo de eu contar toda a história. Mas isso são princípios, irmãos, de generosidade. Fala comigo, generosidade. E fidelidade. Qual que é a diferença de generosidade e fidelidade? Generosidade é quando você é essa pessoa que dá com alegria, tem alegria em dar, e a palavra diz, Deus ama aquele que dá com alegria. Você dá porque esse é o estilo de vida. O estilo de vida do Evangelho é dar. Lembra que nós falamos? Esse negócio de ficar requisitando direitos, isso não é estilo de Evangelho. Por quê? Porque para que você fizesse parte desse reino, Deus teve que abrir mão do seu filho e dar ele, dar o próprio filho, que era a coisa mais importante que existia para Deus. Deus deu para que você também te fosse perdoado dos seus pecados. O próprio Jesus teve que dar a sua vida, abrir mão da sua vida, para que você fosse perdoado dos seus pecados. O Evangelho é dar, por isso que a palavra de Deus diz, melhor é dar do que receber. Isso é generosidade. A fidelidade fala de, mesmo em momentos difíceis, quando você está com pouco, ainda assim você é fiel a Deus e ainda resolve, decide dar, mesmo quando alguma coisa vai tocar no seu conforto, quando a necessidade daquele dinheiro tocaria no seu conforto. Deixa eu te falar o que Jesus fez. Jesus, ele se dirige até o templo, vai até onde estava o gasofilácio, onde as pessoas ofertavam, e sabe o que ele faz? Se senta lá do lado e fica olhando o que as pessoas iam ofertar. Aí vem alguém e oferta ele. Você já imaginou seu pastor fazer um negócio desse? Fica aqui na frente olhando a sua oferta. Pastor interesseiro. Mas Jesus também era muito interesseiro. Jesus também fazia isso. E por que Jesus fez isso? Para ensinar algo que está registrado e vai ficar registrado por toda a existência. Enquanto existir evangelho, vai estar lá esse registro. Qual registro? De uma viúva que trouxe apenas 2 moedas. E ele disse, essa viúva deu mais do que todos os outros. E ela deu quanto? 2 moedas. E tinha gente que dava altas quantias. Aí existe um aprendizado. Qual que é a oferta que toca a Deus? A oferta que toca a Deus não tem a ver com quantidade. Não é uma oferta de 50 mil reais, de 100 mil reais, de R$1 milhão que vai tocar a Deus. A oferta que toca a Deus é aquela que tocou você primeiro. Em que sentido?
Essa mulher, quando ela deu aquelas 2 moedas, ela teve que abrir mão de todo o conforto, de comida ou de qualquer outra coisa que aquelas 2 moedas poderiam proporcionar na sua vida, porque era a única coisa que ela tinha. Quando ela deu aquelas moedas, ela não sabia, muito provavelmente, o que ela ia comprar para levar para casa para os seus filhos comerem ao final da tarde. Porque a Bíblia diz que ela deu tudo. Você quer saber a oferta que toca a Deus? É a oferta que tocou a sua zona de conforto. É quando você, na sua decisão, de ser fiel, às vezes você tem dinheiro para um lanche, você resolve abrir mão do lanche para poder honrar a Deus. Não porque Deus precisa do seu dinheiro, mas é você que precisa. Quem precisa de ser aprovado é você. Para quê? Para Deus colocar mais dinheiro para você administrar. E é isso que a Bíblia diz, que aquele que não é fiel no pouco também não será fiel no muito. E se você não é fiel no pouco, não tem porquê Deus colocar você sobre o muito para você administrar. Eu sei, os ensinamentos do reino das trevas são completamente diferentes do ensinamento do reino da luz. E naquele momento, fiquei maravilhado de ter visto o milagre que Deus havia feito na minha vida. Falei, Deus, Tu és maravilhoso. Tu és poderoso. Os anos passaram, né? Nós estamos em São Paulo há 12 anos, vai fazer 13 anos agora. Mas no segundo semestre de 2014, nós também passamos por uma experiência poderosa. Não sei se você se lembra, mas no segundo semestre de 2014 foi quando começou a crise no Brasil. Como em qualquer lugar do mundo, quem gasta mais do que ganha quebra. Com o Brasil não foi diferente. Daí começou a crise. E essa crise se aprofundou assim muito forte no ano de 2015. E alguns historiadores dizem que foi a pior crise que nós tivemos nos últimos 80 anos. Talvez alguém pode dizer, mas é um exagero. Se não é um exagero, com certeza foi a pior crise dos últimos 20 anos. Daí, quando chegou no final do segundo semestre, a nossa empresa, ela não deixou de faturar, não deixou de vender, mas ela passou a ter um problema grave. Nós começamos a ter problema em receber aquilo que nós tínhamos para receber. Se você é empresário, você vai entender muito fácil o que eu estou falando. Nós chegamos a ter 7 meses do custo da empresa, 7 custos da empresa em recebimento que não recebia. E uma empresa que entra nessa linha era muito fácil de quebrar, porque no Brasil a grande maioria absoluta das empresas não tem 3 meses de capital de giro. 6 meses então é assim, 1 a cada 100. E 7 meses, acabou. Aí nós tivemos que ir para o banco, pedir dinheiro emprestado para pagar os funcionários. E eu comecei a orar, falei, Deus, tem alguma coisa errada, eu quero saber qual é. Porque sempre que acontece alguma coisa, quando há uma resistência a Deus, qual que é o posicionamento que eu preciso? Porque se é demônio, nós vamos repreender, vamos quebrar, rachar esse demônio no meio e acabou. Se eu não conseguir, vem eu, vem o pastor, vem o líder, vem a igreja, vem a rede, vem todo mundo. Fica tranquilo que você nunca está sozinho, viu? Deus está sempre levantando alguém para você. E não fica com medo de demônio não, porque a Bíblia diz que quando foi expulso do céu, foi expulso um terço de anjos, viraram demônios. Então, para cada demônio que vier te atacar, fica tranquilo que tem você, tem o seu líder, tem seu obreiro, tem seu pastor, tem seu supervisor, tem Jesus, tem Deus, tem o Espírito Santo e mais 2 anjos ainda para pegar de pau esse capeta e rachar ele no meio. Então demônio não é problema na sua vida. Oramos e percebemos que aquilo não era demônio. Falei, Deus, então se não é demônio, eu tenho que aprender algo nesse momento. E nós fomos orar, orei, não aconteceu. E aí começamos um jejum, com um tempo assim, um jejum que seria longo, de carne, açúcar e televisão. E jejuar de açúcar 1 semana é tranquilo. Depois de assim, umas 3 semanas, assim parece que a vida começa a ficar meio amarga. Aí, de repente, às vezes você fica nervoso. O que foi? Não comi açúcar hoje. Porque açúcar, né? Às vezes, presta atenção, faz isso, você vai ver que às vezes em algum momento você vai ficar mais nervoso. E aí um dia eu estava jejuando no sítio.
Eu queria fazer um jejum longo e no segundo dia me deu uma crise de abstinência. Sabe o que é crise de abstinência? É quando é alguém drogado, o cara não consome a droga, aí ele fica desse jeito. Eu não fiquei assim não, mas ficou quase. E sabe qual que era o motivo? Açúcar. Eu falei, trem do capeta. Lembra do açúcar aqui, do chocolate? Pois é. É exatamente isso que eu faço quando esse negócio quer me pegar. Então eu falei, não, esse negócio não vai. Mas e aí, deixou de comer açúcar? De comer não, mas não tem mais o mesmo significado que tinha na minha vida. Esse negócio não vai fazer parte da minha... Ai, coisa linda, bonita, mas bonita não, feia, horrorosa. Eu vou comer por educação quando eu estiver na presença de alguém para não dizer não para a pessoa. Mas, trem feio. E se brincar, eu chamo você de coisa pior. Por quê? Aquilo que você pensa a respeito das coisas vai fazer você ou repelir ou amá-las. Se tem aquela torta, aquele doce, que delícia. Morreu, vai morrer gordinho. Fica tranquilo. Fique em paz. E a Bíblia fala que o que você semeia, você colhe. Existem semeaduras que são pecado. Tem outras que não. Deus deixa você escolher. Sabia disso? Então essa é uma semeadura que Deus não vai falar muita coisa sobre ela. Só que não esqueça, isso é uma semeadura. O que você semear, vai colher. Sem dúvida nenhuma. Então isso não é um princípio espiritual, mas é um princípio de sabedoria. Tá bom? Então não leva isso para o lado espiritual de que Deus gosta do gordinho, não gosta do gordinho, ou gosta do magrinho, não. Isso não tem a ver. A Bíblia diz que Deus ama a todos, e o que Deus não ama é o pecado. Então quanto a isso aí, fique em paz. Só que não esqueça que nós ainda estamos debaixo dessa situação de colher aquilo que plantamos. Então, naquele tempo, comecei a jejuar e falei, bom, você quer saber do negócio? Vou vender o que eu tenho, pagar essa conta com o banco, e se esses caras que me devem não quiserem me pagar, deixa para lá, vamos para frente. E nessa hora o Espírito Santo me confrontou com algo. Ele me perguntou, a sua confiança está nos seus bens? Aí eu falei, nesse momento, parece que sim. Fiquei mal, fiquei indignado, orei, jejuei, conversei com a minha esposa. Nós tomamos uma decisão radical. Resolvemos pegar tudo aquilo que nós já havíamos ajuntado, que era um apartamento que estava alugado, nós já tínhamos alugado, era uma renda que nós tínhamos. Estava ainda faltando um pouco para pagar, alugado. Tínhamos o carro, nós tínhamos comprado um outro apartamento de 200 metros quadrados na Vila Mariana, que era assim, um sonho de consumo. Aí você vai lá no apartamento, aquela área bonita assim, aquela varanda gourmet, você fala, uau, aqui eu quero uma mesa com 12 cadeiras, Jesus e seus discípulos aqui vai ficar ótimo. Aí você espiritualiza as coisas, e aí entregamos isso, fizemos distrato e ofertamos tudo. Daí passei a estar sem carro, morando de aluguel e com a empresa na situação que estava. Falei, Deus, agora eu preciso falar algo com o Senhor. Eu quero dizer que a minha confiança está absolutamente em Ti e em ninguém mais. Porque, não obstante, o país, no ano de 2015, estava atravessando a pior crise dos últimos 20 anos. Daí continuei o jejum, Deus continuou falando, continuamos entendendo várias coisas. Aí, quando chegou no mês de abril, Deus me deu uma palavra para sair da empresa. Eu falei, meu Deus, o ano é de crise, eu dou tudo que tenho, a empresa está daquele jeito e eu ainda vou sair dela. Mas o Senhor está falando, eu obedeço, estou em paz em relação a isso. Ok, nós saímos da empresa. Lembra que eu falei que fui comemorar o aniversário da minha esposa em Paris? Lembra? Quem estava aqui? Ok, daí liguei para a empresa e falei, consegue pagar passagem para mim, para minha esposa e para Paris? Eles fizeram as contas, falaram, pode ir que nós pagamos, está tudo certo, tranquilo. Quando nós voltamos de Paris, irmãos, porque quando Deus falou para mim sair da empresa, eu saí mesmo. Saí assim de tirar o coração e acabou. Levantamos a liderança que já estava lá, que era uma sucessão que nós já estávamos fazendo, alguém que Deus trouxe, um discípulo amado, com um nível de aliança muito bacana.
E aí quando nós voltamos de Paris, eu sentei para fazer as contas com o pessoal, falei, ó, me apresenta como é que tá, porque eu quero saber. E quando nós fomos fazer as contas, nós já havíamos, a empresa não devia mais nada, ela já tinha recebido todas as contas que estavam atrasadas, todos os valores que estavam pendentes, e aquele semestre havia se tornado o melhor semestre da existência da empresa. Eu falei, glória a Deus. Deus, a minha confiança está no Senhor. Quando chegou o mês de setembro de 2015, nós fomos fechar o terceiro trimestre, faltando ainda 3 meses para o ano terminar, e já havia se tornado o melhor ano de toda a existência da empresa. Eu falo glória a Deus, porque o Senhor é fiel. Quando eu doei tudo que tinha, fiquei sem carro, agora morando de aluguel, e acabou. E sem dinheiro para comprar mais nada, porque a situação estava complicada. Daí lá na nossa igreja, eu sou pastor de uma rede que tem os irmãos que estão no Morumbi, na região do Morumbi. Aí uma irmã chegou para mim, pastor, você está sem carro? Tô sem carro. Falei, então eu vou te emprestar o meu. Falei, mas você não vai precisar? Não, pastor, lá em casa tem um monte de carro, fica dando trabalho para guardar todo dia, quase nem cabe os carros lá na garagem de casa. Então toma o meu, leva, fica com ele. Quanto tempo? Uns 15 dias. E eu tinha um Gran Livina, e eu sempre tenho uma política de nunca subir o padrão de vida até ter certeza que eu nunca mais vou precisar descer dele. Porque descer padrão de vida é horrível, horrorível, ou coisa horrorosa é você estar acostumado com um negócio tudo bom e de repente ter que acostumar de novo com um negócio tudo ruim. Então, definimos isso, ok. Então eu tinha lá um Gran Livina, que era com ar, trava, ar-condicionado, direção hidráulica, etc. Porque quando você começa com esse negócio de carro, tudo é frescura até o dia que você tem um. Então você fala, ar-condicionado? Coisa de fresco. Fresco que gosta desse negócio de ar-condicionado. Até o dia que você tem um, você vai ver que você vai adorar ser fresco, igual todo mundo. Vidro elétrico, mesma coisa. Né? Direção hidráulica, direção hidráulica é para fraco. Carro manual é para os fortes, né? Para os fortes. Aí de repente, se você passa a ter um carro de direção hidráulica, nossa, esse negócio aqui, de Deus, hein? Uau, tem unção nesse negócio. Pois é, desse jeito. Então eu falei, bom, eu não quero um carro melhor do que esse, porque depois, se precisar de descer o padrão, vai ser muito ruim. Daí eu pego o carro dessa irmã, estaciono ele na minha garagem, a garagem do prédio que eu morava era coberta, e a primeira vez que eu vou sair no carro, estava chovendo. Daí eu saio no carro, a hora que eu saio na chuva, o limpador de para-brisa, nossa, tá vivo. Aí eu falei, bom, eu não liguei esse negócio, será que esse negócio é automático? Daí saio na chuva, aí para de chover, o negócio para. Falei, São Paulo tem túnel. Daí, tá mandando em São Paulo, quando entra no túnel, o farol acende. Falei, mãe, será que eu saí de casa com o farol aceso e não vi? Aí a hora que sai do túnel, farol desliga. Falei, Jesus, eu estou gostando dessas frescuras, Senhor. E um carro assim completíssimo. Até a forma de frear do carro é diferente. Quando você freia no carro comum, ele dá aquele esse não, você freia nele, uau, esse negócio é diferente. Assim, essas frescuras, sabe essas frescuras? Que depois que você teve, meu amigo, você está estragado para o resto da vida. Daí, eu fui devolver o carro depois de 15 dias. Ela falou, não, pastor, fica com esse carro mais tempo. Eu falei, mas você precisa. Não vou receber esse carro, não sinto de Deus de receber. Eu falei, bom, se você está sentindo de Deus, aí tudo bem. Aí, fica com esse carro mais 15 dias. Eu falei, tá bom. Daí, antes de completar os 15 dias, ela me liga, fala, pastor, estou indo viajar, vou ficar 30 dias de férias, você pode ficar com o carro. Eu falei, meu Deus, esse negócio vai me estragar. Eu já vai fazer o quê? Vou ficar 2 meses com esse carro? Ah, Deus, amém. O Senhor sabe todas as coisas, eu confio no Senhor, sou grato e agradecido por ter esse carro para andar. Daí, enfim, consegui devolver o carro, depois de muita luta, devolvi o carro para a irmã. No dia que eu devolvo o carro, um outro irmão me liga, pastor, como é que o senhor está? Tudo bom? Tudo. O senhor está sem carro? Acabei de ficar sem. Então vem cá, vem pegar o meu carro. Aí eu chego lá para pegar o carro do irmão,
Um carro que fica aqui, eu tenho que ficar funcionando ele toda semana, porque carro não pode deixar de funcionar, eu não estou usando, leve ele, porque para mim não vai ser útil. Falei, ótimo. Aí fui lá pegar o carro, irmão, chego lá, é um Jetta TSI, com 200 lá vai pedrada de cavalo. Aí eu, primeira vez, né, acostumado com Livina, agora eu vou andar no Jetta. A hora que eu acelero aquele carro, zingrei! Eu falei, carro mal educado. A gente encosta no negócio, ele sai correndo, como um cavalo doido. Irmãos, eu nunca vi um carro para andar igual notícia ruim, igual aquele carro. Assim, é um negócio, você pisa no carro, zoom! Assim, algo... Daí, um dia com a minha esposa, ela tem um detalhe. Minha esposa sofre muito frio. Ela tem muito frio. A coisa mais impossível que existe é eu conseguir tomar banho junto com ela. Porque eu falo que a água que ela usa é a água de descascar porco, pelar porco. Porque essa é água fervendo. Então, ela, para tomar banho junto, tinha que ter 2 chuveiros na casa. E não tem, dentro do mesmo banheiro. Então, eu tomando banho ou ela tomando banho. Não dá para acontecer junto. E ela passa muito frio, tem isso. Dorme com 35 cobertas e eu lá sem coberta nenhuma. Fala, nossa, você não fica perto de mim. Fala, mas não tem jeito, você com essas cobertas todas aí, não tem como. Daí, eu olhei no carro assim, tinha um negócio. São Paulo às vezes faz uns frios assim, bem encardido. Aí tinha um desenho de um banco assim, eu resolvi apertar o botão. O que é isso, será? Aí aperta o botão, o banco do carro começa a esquentar. Eu falei, Senhor, Senhor, Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daí, enfim, né, eu devolvi o carro. Nós viajamos para a Europa. E Deus falou comigo. Deus me disse, eu quero mudar o seu padrão de carro. Falei, Senhor, mas agora que eu dei tudo, agora que eu estou pobre, agora que não tem mais recurso. Não. E aí eu senti no meu espírito, querido, Deus falando comigo, pode escolher o carro que você quer. Falei, Jesus, isso é mistério. Porque primeiro dá tudo, né? Depois, agora tem que reconstruir tudo. E já começa comprando o carro mais caro que tem, maior do que o padrão que você tinha. Eu achei que eu ia ter que descer o padrão de vida completamente. Aí sabe o que Deus fala? Não, eu quero subir seu padrão de vida. Eu falei, Deus, isso é poderoso. E por que Deus quer subir o padrão de vida de alguém? Você já imaginou isso? É simples. Primeiro, Deus não tem problema financeiro. A dificuldade que ele tem de comprar uma furreca é a mesma coisa de comprar um BMW. Não tem dificuldade nenhuma. Você pode ter certeza. O Deus que compra furreca é o mesmo Deus que compra BMW ou qualquer outra coisa parecida. Ele não tem dificuldade para um ou para outro. E depois, Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Fala, pastor, se Deus é bom, por que eu só tenho uma furreca ainda? Deixa eu te contar, eu também já tive furreca. Eu sei o que é furreca. Uma vez eu comprei uma furreca e eu estava andando e o volante saiu na minha mão. Falei, Deus que me livre e guarda, divino Padre Eterno, me ajuda. Você já imaginou você ter um carro que o volante sai da sua mão? Irmãos, é a fidelidade no pouco, passa por isso. Daí, eu escolhi o carro que eu queria, um carro bem grande. Não escolhi uma marca assim. Não, eu falei, não, vamos começar com essa aqui. Eu aprendi a ser fiel no pouco. Só que o pouco já era um carro bem top, viu? Era um negócio assim, ultra mega top. Perto do que eu tinha, vixe, perto do Gran Livina, é um carro que está a quilômetro de distância. Aí eu pensei, eu tenho um filho especial, preciso de andar de cadeirinha de roda com ele às vezes, tem que levar a cadeirinha. E quando põe a cadeirinha no carro, aí cabe o espaço. Eu falei, não, então eu vou querer um carro bem grande, que aí cabe todas as coisas. E queridos, Deus assim, superabundou na minha vida. E hoje, eu vivo o tempo de menor preocupação financeira em toda a minha vida. Sabe o que Deus me disse? Deus falou assim, acabaram as suas preocupações com dinheiro. Eu falei, uau! Jesus, eu conhecia poder, mas desse tanto eu nunca tinha experimentado. Sabe o que significa isso? Eu fiquei pensando, outro dia a gente foi no mercado comprar as coisas. Eu falei, Deus, o Senhor é tão poderoso. Que lá atrás, nos meus dias de chuchu, né?
O Senhor me testou para ser fiel ao Senhor. E hoje eu entro no mercado e não preciso me preocupar com quanto vai custar a conta. Senhor, isso é algo. E eu estou falando isso para você, não é para me exibir para você, não. É para dizer que isso também está disponível para você. Pode dizer amém?